Fala aí, galera, tudo bem? Tempão que eu não gravo um vídeo, né? Mas houve o fim das eleições aí, eu queria me posicionar. Eu gosto muito de política, gosto de falar de política, e alguns posicionamentos me incomodaram muito. Embora todos tenham o direito de votar em quem quiser, todo mundo é livre para votar em quem quiser, mas houve um posicionamento, como ainda existe um posicionamento que me incomoda muito, que é o posicionamento do evangélico colocando Bolsonaro como se fosse um verdadeiro Messias, um Messias político. E o cara não tem nada de Messias. O cara não tem vida para ser exemplo para ninguém. Não tem vida para ser exemplo para ninguém. Ele, fora as asneiras que ele fala, a vida dele, política, nunca fez nada pelo Rio. 28 anos, nunca fez nada pelo Rio, nunca deu sua gota de sacrifício pelo Rio, nunca tentou vir a governador para tentar mudar essa situação do Rio de Janeiro. Nunca tentou. Ele ficou sempre naquela faixa de acomodação de deputado. Então, eu acho que de Messias, entre aspas, ele não tem nada. E o problema, qualquer representante de qualquer religião tem o dever cívico, cidadão, de se posicionar politicamente. O problema, o que incomoda, é colocá-lo como o candidato de Deus. Como uma amiga minha comentou comigo, que na camisa estava escrito lá da menina que foi votar: Deus mandou, então vou votar nele. Deus mandou votar em Bolsonaro? Olha, eu sinceramente não conheço esse Deus que manda votar em Bolsonaro, não. Você pode ter o dever, o direito, o que for, de votar em quem você quiser. Você é livre para isso. Entendeu? Você é livre para votar em quem quiser. Essa liberdade de votarmos em quem quiser foi conquistada a duras penas. Pessoas morreram para você conquistar esse direito de você votar em quem quiser. Agora, o que incomoda muito é você dizer que Deus mandou, ou então é direção de Deus. Entendeu? Você vai escolher entre o menos pior nesse segundo turno, se é o Haddad ou se é o Bolsonaro. Que para mim os dois são ruins. E você vai escolher entre. Agora, dizer que é Deus que está mandando votar em Bolsonaro, a história da igreja, olha só, o maior perigo que existe é você fundir religião com política. Eu lembro que Constantino, vamos falar lá, quando a igreja começou a se prostituir, a palavra de Deus diz que nós devemos transformar esse mundo pela renovação da nossa mente. A renovação da nossa mente vem pela palavra de Deus, é o conhecimento da palavra, e a palavra começa a mudar a pessoa. E ao mudarmos, a Bíblia manda nós evangelizarmos para que o mundo conheça e para que o mundo se modifique, para que o mundo se converta. E não que você entre na política para que se converta, para que valores cristãos sejam inseridos na sociedade. Pelo contrário, Jesus aboliu, se o meu reino fosse desse mundo, Jesus falou justamente o contrário. Só que as pessoas estão mais preocupadas com a política do que com o evangelho. Você vê pastores que querem representantes políticos. Você vê o Sóstenes, que nunca votou a favor do trabalhador, está lá reeleito. Nunca votou a favor do trabalhador. Aí usam o tripé que eu chamo, né? Aborto, legalização da maconha e casamento gay. Usa esse tripé. Por exemplo, os 4 anos passados, que passaram, não houve votação nesses três assuntos. E sabe o que os evangélicos, a bancada evangélica, inclusive o Daciolo denunciou isso,
a bancada evangélica fez? Só votou contra o povo. Eles usam esses três argumentos para se reelegerem, e um bando de pessoas vão e em cima desse tripé, né, que chama, né, eu chamo esse tripé, eles se reelegem e só votam contra o povo. E vamos voltar de Constantino. Constantino, o que ele fez? Aí você vê, não precisou de nenhum evangélico, nenhum protestante, na realidade nem existia protestante, mas nenhum cristão entrar para a política, para mudar a política. Não precisou. Constantino, quando viu que Roma estava deteriorada, os bárbaros às portas, perdendo território, o que ele observou? Existe um povo que morre por uma causa, existe um povo fiel a Deus, então eu vou me unir a esse povo. Só que, claro, Constantino estava com outras intenções, mas o que eu quero dizer é o seguinte, através desse exemplo: a gente só muda o mundo através da palavra de Deus e não através da política. Sabe por quê? Porque se aquela promessa que o Brasil seria o celeiro, e eu acredito que seria mesmo, se as coisas não tivessem, se a ganância pelo poder não tivesse cegado alguns pastores como Silas, o Brasil, a realidade do Brasil seria outra. Os políticos seriam impactados pela onda, pela graça de Deus. E eles seriam impactados a ponto de, através do nosso testemunho aqui fora, impactarmos e mudarmos as coisas em Brasília, mas não. O Evangelho tem envergonhado e tem afastado muitos. Sabe por quê? Porque se tornou, muitas das vezes, em alguns exemplos, vergonha, como nós vemos Eduardo Cunha, entendeu? Como nós vemos vários e vários exemplos. Pessoas a mentalidade é tão estranha que pessoas recebem propina, ainda oram pela propina. Sabe por quê? Porque o evangelho ficou banalizado. Porque quando você junta política e religião, a corrupção vem junto. A renovação da mente vem através da pregação do evangelho. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus não falou, ide, entrai na política que nós vamos mudar o mundo. Não falou isso. Mas o poder e a ganância de muitos estão distorcendo o verdadeiro evangelho. Olha, eu que você possa meditar nessa palavra. Fique com Deus. Um abraço.